Eu preparei aqui um conteúdo, um material que eu quero passar para vocês, para que a gente possa solidificar, possa afirmar aquilo que a gente estudou ao longo desse período. Então eu fiz aqui um histórico da hermenêutica. A gente já vai entrar em figuras de retórica. Hoje a gente vai passar por esse histórico, ver figuras de retórica, que não tem segredo, é rapidinho aqui, estão tranquila, e fazer a prova também. Mas vamos passar primeiro aqui, vocês vão acompanhando o histórico que eu vou passar para vocês. Então, histórico da interpretação bíblica. Histórico da interpretação bíblica. Veja por onde que a gente caminhou aqui ao longo desse período de estudo. Você tem a exegese judaica, no primeiro momento, uma vez que os primeiros textos têm origem, entre o povo hebreu e o povo judeu. O uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, que é o período apostólico, quando eles vão pregar, difundir a mensagem do Evangelho. Eles não têm uma base textual neotestamentária, eles têm o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os Salmos e os Profetas. Os livros históricos não eram tão utilizados assim, de forma muito geral, mas esses livros eram principais e pregava-se observando aquilo que há de Cristo em relação a esses textos, o que esses textos falam acerca de Cristo. Então, o uso do Antigo pelo Novo Testamento. A exegese patrística, que é aí quando chegam os discípulos dos apóstolos para fazer a defesa da fé do Evangelho diante das heresias. Então eles vão fazer um estudo e fazer uma sistematização das doutrinas. As doutrinas estão na Bíblia, a Bíblia Sagrada, o texto revelado. Só que elas não estão sistematizadas, elas estão distribuídas ao longo do texto. Quando surge uma investida, um ataque por parte dos hereges, os responsáveis pela igreja, aqueles que são herdeiros do conteúdo da riqueza espiritual legada pelos apóstolos, eles vão observar detidamente os textos e sistematizar as doutrinas. É onde você vê cristologia, onde que fala de Cristo no Antigo Testamento, onde que fala de Cristo no Novo Testamento. Soteriologia, o que há de salvação na Bíblia. Trindade, por aí vai. Então eles vão sistematizar doutrinas, dogmas, em cima do conteúdo bíblico, a fim de fazer a afirmação da fé. Da ortodoxia, ok? Daquilo que é correto, conforme a Escritura. A exegese medieval, que a gente vai ver aqui rapidinho também, é um período no qual a Igreja Católica Apostólica Romana tinha uma autoridade universal sobre os povos, principalmente na Europa, e eles impunham uma hermenêutica, que a gente vai ver a origem dela, uma escola alegórica, que facilitava muito, vamos dizer assim, facilitava muito a justificação de certos dogmas desenvolvidos pela igreja e que não necessariamente eram ortodoxos, mas que a igreja havia absorvido e ela pretendia justificá-los, e assim ela alegorizava alguns trechos da escritura a fim de justificar de uma forma mais fácil esses dogmas, porque não havia base bíblica para muitos deles. Então, a adoração aos santos, a virgindade eterna, a perpétua virgindade de Maria, a questão de Maria fazer a mediação, ser a mediadora, sendo que a Bíblia diz que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então, como justificar a ascensão de Maria, por exemplo? Como justificar? Através da alegorização de muitos trechos da Escritura e através do uso de textos apócrifos, que foram depois canonizados no Concílio de Trento, se eu não me engano, foram canonizados, o Concílio da Contra-Reforma, porque levantou um grande ataque da reforma contra as heresias. Então a igreja, para tentar justificar essas heresias, não tendo base bíblica, canoniza os apócrifos, que sempre foram tidos por apócrifos, até por aquele que traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o latim, que foi Jerônimo, um católico. Inclusive quase foi papa. Ainda bem que ele não teve esse azar de se tornar papa, então ele se dedicou à tradução. Foi muito mais útil. Traduziu para o latim. E ele traduziu também os apócrifos e deixou muito claro na tradução que estes são canônicos e estes são apócrifos. São apenas textos úteis para você ler e você conhecer, mas não são canônicos. Então a exegese medieval vai lançar mão de uma forma muito ampla da alegoria. A exegese da reforma, que aí vai contrabalançar isso, vai se contrapor a isso, trazendo de volta uma escola, que a gente vai ver aqui também, a escola antioquena, que é a escola da leitura mais literal. Não confunda literal com literalista, tá certo? Um exemplo até que eu peguei na aula do Augusto Nicodemos, ele fala, o que é ser literalista ao extremo? Jesus diz, eu sou a porta.
Um literalista diz: Jesus é uma porta de madeira ou de alumínio e tem maçaneta. Então, isso é ser literalista. O que é ser literal? Dizer, olha, quando Jesus diz a sua porta, ele está lançando mão de uma figura de linguagem. Então, ele não está dizendo com isso, você não pode pegar essa passagem e usar para qualquer coisa. Você tem que entender o que o autor está dizendo. Então, quando você se submete ao entendimento do autor, você está fugindo dessa visão alegorista, onde você pode transformar a Bíblia naquilo que você quiser. Aquilo que a gente falou bastante aqui, sobre pegar a parábola do samaritano e transformar num sermão escatológico. Jesus não estava falando de escatologia ali. Jesus estava respondendo a pergunta: quem é meu próximo? Feita lá para o camarada lá que estava tendo problemas com o ensino de Cristo. Então responde a essa pergunta. Se responde a essa pergunta, não responde a quaisquer outras, senão essa. Então, quando a gente se submete à intenção do autor, a gente foge do perigo que é a alegorização. Sair alegorizando tudo na Bíblia. A alegorização foi usada de uma forma ampla pela Igreja Católica na Idade Média, para justificar os seus erros, justificar seus enganos. Se a gente deixa que isso entre e se estabeleça na igreja e se difunda, daqui a pouquinho a gente está no mesmo caminho. Como a gente tem igrejas hoje que se dizem evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que são, na verdade, uma outra versão de igreja católica. É um círculo. Porque se a igreja católica tinha aqueles objetos sagrados, eles também têm. Eles também têm pedaço da cruz, eles têm tijolinho santo, eles têm vassoura de fogo para varrer a casa, eles têm um monte de coisas, né? Ou então pega, ressuscita coisas do judaísmo, judaização da igreja, né? Mezuzá de 500 conto, né? E por aí vai. Ou a arca, né? Pega, o cara entra com a arca da aliança, o pessoal joga dinheiro na arca. Olha que sacrilégio! Que sacrilégio, que absurdo. Porque as pessoas morreram só porque tocaram, né? Agora E outros jogam dinheiro nela. Então, quer dizer, o cara traz um símbolo do Antigo Testamento e usa ele de uma forma nojenta, absurda, né? Uma forma totalmente ofensiva, aquilo que aquele objeto simbolizou no Antigo Testamento. Então, você tem o perigo da alegorização. E quando a reforma surge, ela se contrapõe a isso. Sola Escritura. Sola Escritura é a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia é intérprete de si mesma. As questões não têm que ser resolvidas se apelando para concílios, nem para documentos papais. Você tem que apelar para a Escritura. O que a Bíblia diz? E aí, quando você lê a Bíblia e permite que ela se interprete, e principalmente quando prevalece a intenção do autor, você está fazendo uma leitura literal. Você está literalizando e trazendo ela para os dias de hoje, dando a autoridade que a Bíblia tem. Então a Bíblia vai ser o juiz das questões, ela vai ter autoridade. Quando você quebra essa autoridade, que é o que vai acontecer em outras hermenêuticas modernas, liberais, da teologia alta crítica textual, por exemplo, você rompe com a autoridade da Escritura, você diz que existe um texto que de fato foi verídico, escrito por aqueles autores, palavras que Cristo disse, palavras que os apóstolos disseram, e tem um outro texto junto ali, dentro do corpo, né, integral do texto, que na verdade foi uma produção tardia para tornar Jesus um herói e os apóstolos também, e fazer da igreja assim uma grande propaganda, né, para atrair pessoas. Quando você consente com esse tipo de interpretação, você está destruindo a autoridade bíblica. Então você está tentando contra a verdade, porque esse tipo de interpretação advém de um preconceito antissobrenaturalista. Os caras dizem, não existe sobrenatural, é tudo racionalismo. Ou seja, tudo que não foi explicado pela ciência, e agora a ciência é colocada como, vamos dizer assim, um juiz, aferidor de medidas. Então, tudo aquilo que não foi explicado devidamente por um método científico não é verdadeiro, não é real, não é factual. E aí você diz que existe um cânon dentro do cânon. Um cânon maior cheio de mitos. Mitos, fábulas, invenção... E um cânon dentro dele que é a verdade, que é só aquilo que é conteúdo ético e moral. Milagres, nada a ver. Milagres, nem pensar. E aí quando você faz isso, você acaba com a autoridade da Escritura. Semelhante ao que a alegorização extrema fazia também. Porque pegava a Bíblia e manipulava do jeito que ela quisesse. E a hermenêutica moderna, da teologia liberal, da alta crítica textual, ela destrói mesmo a validade da Escritura. Aquilo que a gente falou na aula passada, desconstrucionismo. O cara não se preocupa mais em saber o que a Bíblia está dizendo para mim, mas sim o que eu quero achar nela. Ele que vai incutir a intenção, ele que vai incutir o significado, ele vai fazer a exegese.
E se quiser saber de uma, até pessoas sérias, pessoas comprometidas, que são ortodoxas, em alguns momentos, cedendo a algumas tentações, que são muitas, né, sobre... Então, o que é a tentação de um teólogo? É fazer prevalecer a sua ideia, acima de tudo, né? E cada um tem a sua tentação, né? Então, a tentação do teólogo, o diabo deve ficar tentando isso aí. Você está certo, né? Você é infalível, você é inerrante. E aí, o teólogo vai e faz a exegese também e lê o texto bíblico, favorecendo sua ideia e deixando de lado outras afirmativas que vão contra ela. Então, Calvino já fez isso, Armínio também já fez isso, que ele não é infalível também. Todo teólogo em algum momento falha, porque em algum momento a sua percepção e a sua teologia, o seu entendimento não vai cobrir toda a Escritura, não vai explicar toda a Escritura. E aí, para poder favorecer suas ideias, ele ou deixa de fazer uma leitura, ignora ela, ou lê ela de forma distorcida, aplica uma exegese, né, que venha favorecer a sua interpretação, e aí não é mais exegese, é exegese. Ele está implantando, incutindo no texto aquilo que ele quer ver nele. Tá, ok? Então, só ler algumas definições aqui. A exegese judaica antiga começou com Esdras, está lá em Neemias 8:8, usavam o letrismo, enfoque indevido às letras, das quais se compunham as palavras da Escritura. Então, houve um período, quando Esdras ele começa o trabalho um trabalho de reavivamento do povo, ele está restaurando a fé deles por meio do texto da Sagrada Escritura, né, da Torá. E você vê que interessante. Antes, a fé do povo estava muito apoiada em cima de objetos sagrados e da sacralidade da própria terra, do território. A visão do povo do Antigo Testamento, antes do cativeiro babilônico, era de que Jeová, em muitas cabeças era essa a ideia, que Jeová era um Deus do local, Jeová era um Deus de Israel, Deus daquele território. Quando eles perdem o território, e quando eles perdem o templo, que era também o foco do culto, o centro do culto, as festas sagradas e tal, eles perdem esses elementos e aí surge a figura do profeta, que já existiam, né, já estavam atuando, mas durante o cativeiro babilônico, a atuação dos profetas será fundamental. De Ezequiel, principalmente Jeremias, Ezequiel, depois os pós-exílicos, eles vão fortalecer a fé de Israel para que, mesmo perdendo esses focos, tá certo? Essas colunas mestras da sua fé, eles possam se manter fiéis. E aí, quando eles se mantêm fiéis a Deus, o que eles buscam para que possa ser agora um elemento de fortalecimento da sua fé? Pode ser outro, bem? Agora, o texto da lei ganha uma proeminência, o texto da lei ganha uma importância, uma relevância que nunca tinha tido. Então, o texto da lei era importante para os sacerdotes, para a escola de profetas fundada por Samuel, os reis tinham que ter uma cópia do Deuteronômio, mas o povo, de modo geral, não lidava muito com os textos, não lidava muito com a Sagrada Escritura, não tinha muito acesso a ela. E aí, no cativeiro, com a prática que surge de se reunirem, eles não podem fazer sacrifício porque não tem templo mais, enquanto não tiver um templo, não pode retomar os sacrifícios. E não podem celebrar muitas das festas porque eles estão no estrangeiro. É um território impuro. Então, na mentalidade deles, é assim que funciona. Então, o que eles vão se apegar? Ao texto. Aí começa a surgir as reuniões para a leitura, né, da Torá, leitura dos textos sagrados, e oração. Orar para que eles possam voltar para a terra, para Jerusalém. E aí surge a prática da sinagoga. A sinagoga vai ser fundada oficialmente já em Israel, quando eles retornam. Mas é muito certo que na Babilônia havia alguma primitiva sinagoga já. Pelo menos um local onde se reuniam para fazer essa leitura e para orar. Então era a prática deles. Com isso, a Torá ganha proeminência. E aí quando retorna, Esdras fortalece a fé deles por meio disso. O que ele vai fazer? Vai fazer a leitura da Torá. De manhã até de noite, praça pública, o pessoal em pé e ouvindo. E choravam, né, diante daquela leitura. E ele fortalecia a fé deles, que não era para chorar, mas era para se alegrar. E havia um problema ali, um conflito, porque ele tinha condições de ler em hebraico, mas o povo já tinha adotado o aramaico, por estar convivendo em terra estrangeira. Então, de modo geral, as pessoas estavam falando o aramaico agora. Então, havia necessidade agora de tradutores, de intérpretes. E aí você tem aqueles que comprovam, né, a genealogia sacerdotal, que são agora empregados nesse serviço, e que ficam junto ao povo, fazendo uma tradução e uma interpretação.
ou seja, colocar na língua que eles entendam e também explicar, para que eles possam compreender qual a importância daquilo que está sendo lido. E aí surgem os targums, por exemplo, né, que são um elemento agora de facilitação para que possam compreender melhor o texto da lei. Então surge todo esse movimento, esse processo que é um processo hermenêutico, é um processo de interpretação, de facilitação do povo ao conhecimento da lei. Então surge aqui o período de Esdras, tá, que é a exegese judaica antiga. Agora, claro, vão surgir problemas, que é o que ele aponta aqui, que é o chamado letrismo. Então, muitas das vezes, alguns hermeneutas que surgem nessa época, eles começam a fazer muitas especulações em cima, não da ideia. O texto que é a tessitura, né, o texto que vem da palavra tecido, ele só vai fazer algum sentido quando você tem as diversas linhas entrelaçadas. Aí se torna um tecido. Você tem ali um uso para ele. As linhas em si não necessariamente têm um significado particular. E é isso que muitos adeptos desse letrismo que surge nessa época, eles não respeitam. Eles vão em cima de palavras, de minuciosidades, de algumas coisas que eles começam a fazer comparações e começa a surgir até uma mistificação em cima disso aí. Em cima de você dar muito valor, muita ênfase às letras, ao número de letras, esse tipo de coisa. Começar a buscar códigos. Em vez de buscar as ideias, começar a buscar os códigos que possam haver ali. Como surgiu depois o código da Bíblia. O cara disse que achou um monte de profecias e tal. Bom, isso não é uma coisa muito séria, né? Não tem como a gente... Exegese judaica antiga, ele aponta aqui ainda, ó, principais linhas de interpretação. Eu estou fazendo primeiro um histórico da hermenêutica, tá? Que aí a gente firma bem aqui todo o processo da hermenêutica ao longo do nosso estudo, e a gente vai aqui para figuras de retórica. Ele fala, ó, no tempo de Cristo, a exegese judaica podia ser classificada em 4 tipos principais: a interpretação midrástica, a interpretação literal, tá certo? A interpretação pesher e a alegórica. Então, a midrástica que ele fala aqui, ele dava significado a textos, frases e palavras sem levar em conta o contexto no qual se tensionava que fossem aplicados. Combinavam os textos que continham palavras ou frases semelhantes, sem considerar se tais textos se referiam à mesma ideia. Tomava aspectos incidentais de gramática e lhes dava significação interpretativa. Exemplo, a soma das letras do nome de Eliezer, servo de Abraão, é equivalente a 318, porque as letras correspondem a números também, né, no mundo hebraico. O número de seus homens capazes, Gênesis 14:14, e por conseguinte, mostra que Eliezer sozinho tinha a força de um exército. Você percebeu aqui a loucura dessa interpretação? Foi aí que entrou a numerologia, daí que veio a numerologia. Numerologia, exatamente. Então, um dos defeitos a escola midrástica foi importante, só que o problema é que os caras, em determinado momento, eles se perderam, eles começam a exagerar, e até quando você olha, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, se você não tomar cuidado, até a Bíblia Sagrada, hein? A Bíblia Sagrada, não estou falando de Bíblia em outras traduções, não, estou falando da tradução que a gente usa todo dia. Até ela se torna um objeto de idolatria, se você distorcer o sentido dela. O que é a Bíblia, afinal de contas? Ela é um suporte para o texto sagrado, mas ela nem sempre esteve num livro assim. Ela esteve num papiro, ela esteve em blocos de argila, escrito lá sobre o bloco, tábuas. Tem Bíblia até em cobre, o chamado pergaminho de cobre, que foi achado em Qumran. Então, o suporte não é sagrado, o suporte é um livro, o suporte é um papel, tá certo? É uma forma. Agora, se você tiver uma Bíblia num tablet, e se você tiver uma Bíblia no celular, tem pessoas que olham com estranheza quando a pessoa puxa um tablet e lê. Fala, mas isso aí não é Bíblia. Mas o texto sagrado está nele. Então, qual é a diferença? Surgiu, na verdade, uma idolatria em torno do suporte, do próprio livro, do próprio material. E esse não é o sentimento, esse não é uma forma inteligente de se lidar com isso. O que interessa é a mensagem, o que interessa são as ideias, o conteúdo que está sendo comunicado. E eles se perderam exatamente nisso. Eles começaram a sacralizar não só a comunicação, as ideias que estão sendo transmitidas, mas a própria forma da coisa. Então as letras tinham um sentido sagrado que eles ficavam tentando investigar. E aí quando eles somavam a quantidade de letras do nome Eliezer, faziam a somatória lá, porque cada letra correspondia a um número, chegou a 318 homens de Abraão. Abraão pegou 318 para resgatar o seu sobrinho Ló,
Então Eliezer, o nome dele deu 318, então isso aí significa que Eliezer tinha tanta força quanto um exército de 318 homens. Onde que eles chegaram, como que eles chegaram a essa interpretação? Onde que o texto favorece isso? Em lugar nenhum. Simplesmente eles começam a enxergar coisas onde não existem. Essas interpretações dos fariseus, não? Os midráshicos e os fariseus provavelmente também adotavam, né? Porque a escola literalista vai ser os saduceus. Saduceus influenciados pelo mundo grego. E aí, claro, o mundo grego tem várias vertentes, né? Então, uma delas foi essa questão literalista também, de enxergar que só existe um Deus que criou todas as coisas, mas fora de Jeová não existe mais nenhum outro ser espiritual, somente Deus e a lei. E os anjos não existem, ressurreição não existe, nada disso exatamente. E aí, por isso que eles... Exatamente. E os saduceus que trouxeram aquela parábola, né? Fazendo chacota com a questão do irmão que tem que assumir depois que o irmão morre. Levirato, que é o nome? Levirato não. Acho que é Levirato. Esqueci o nome da lei. Mas quando morre, no caso, está casado, ele morre. O seu irmão tem que assumir a esposa para ter um filho com ela e assim suscitar descendência ao nome do seu irmão. E aí ele pega essa lei e faz uma chacota em cima dela. Uma mulher, ela é viúva negra, ela matou 7 irmãos. Um casou, morreu, depois outro casou. E aí morreram 7 irmãos, só no final morre a mulher. Já depois de tão cansada de matar maridos, né? E aí eles vêm para Cristo perguntando, no céu, ela é a esposa de quem? Tirando uma onda, né? Tirando um sarro. E aí Cristo falou, vocês não entendem a lei, vocês não entendem a escritura. Vocês são, vamos dizer assim, vocês são burros. Vocês não estão compreendendo nada. No céu, nesse caso, não se dão em casamento, são como os anjos. Não diz que vão ser anjos, diz que serão como. Fez uma analogia. Os anjos, nesse caso, não se dão em casamento. Assim serão também na ressurreição. Exatamente, pois é. Porque a interpretação que eles tinham era extremamente literalista. Eles não acreditavam em nenhum elemento sobrenatural. Já tinha alta crítica textual lá atrás. Já tinha esses camaradas lá atrás. O Pescher, que ele aponta aqui como uma das escolas, ele diz a interpretação Pescher emprestou extensivamente das práticas midráshicas, mas inclui um enfoque escatológico. Então, eles, além de terem essa prática midrástica, de tentar enxergar coisas místicas, né, onde talvez não exista, ele ainda acrescentava a isso uma ansiedade escatológica. Então, o cara, ele está buscando coisas misteriosas nas letras, nas palavras, tá? Um sentido oculto ali, e ele está aplicando isso num sentimento escatológico, dizendo que isso aí tudo está apontando para algo que virá. E principalmente colocando a nação de Israel como cumpridora de todo o plano escatológico. Isso aqui foi profetizado e vai acontecer a nação de Israel, de uma forma ou de outra. Israel vai ter que cumprir todas essas profecias aqui. Então o Pescher ia muito para esse lado. O alegórico, aí a escola alegórica, ela surge primeiro com um movimento dentro de algumas mentes judaicas que estão já interagindo com o mundo grego gnóstico, tá? Com o mundo grego platônico, a escola platônica, que tinha a questão da metafísica. Então a metafísica, o mundo das ideias. O mundo das ideias é um mundo que é verdadeiramente real, aquela coisa que a gente sempre fala da cadeira, né? A cadeira é uma mera cópia da ideia perfeita acerca de uma cadeira. Então, o que existe de verdade é a ideia da cadeira. E a cadeira física é uma tentativa falha de copiar a ideia. O que existe de fato é a ideia. A ideia que é o real. Okay? Então, o metafísico começa... Os caras leem isso e vão assim, ao êxtase. E aí eles pegam essas ideias e querem aplicar na Bíblia. Quer trazer para dentro da Escritura. E aí você tem Filo de Alexandria, por exemplo, que é um cara que vai fazer muitas interpretações. Por exemplo, ele pega textos do Antigo Testamento sobre Adão, sobre Abraão, e ele interpreta isso alegoricamente, dizendo que, por exemplo, que Adão, quando ele fala sobre Adão, sobre Eva, está falando de Adão como um sentimento mais puro, mais racional, mais espiritual. E Eva simboliza um sentimento mais humano, um sentimento mais humano, mais, vamos dizer assim, ligado às coisas daqui, ligado às coisas humanas, sentimentais. E aí ele fala, olha, um representa um mundo mais espiritual, outro representa coisas mais humanas, coisas da carne.
E aí, ele, com esse tipo de interpretação, ele sequer se preocupa em dizer se Adão e Eva existiram de fato, se foram históricos, tá certo? Se de fato o pecado original aconteceu daquela forma. Ele diz, ó, não importa isso. Não importa se existiram ou não. Não importa se isso foi histórico ou não. Eles simbolizam isso. Eles simbolizam uma coisa mais humana, uma coisa mais espiritual, outra coisa mais humana. São representantes. Aí ele pega os textos e transforma ele em símbolos. Eles não têm mais literalidade. Eles são joguetes na mão de alguém que está fazendo interpretações alegóricas. Esse é o Pesher? Esse é a escola alegórica. Então surgiu a midráshtica, Pesher, literalista e alegórica. A alegórica agora é com o Filho de Alexandria. Filho de Alexandria que vai fazer essa leitura. Isso só vai ser consertado depois, mais para frente, quando surge Maimônides. Que Maimônides faz uma leitura favorecendo mais uma visão literal, não literalista, tá? Excessiva, mas literal. Vendo, aquilo que a gente tem que entender na Bíblia, é o que a Bíblia mesma favorece. Deixar que a Bíblia ela diga para nós o que ela está dizendo. Tá certo? Que nós não possamos incutir nela o que a gente quer ver, mas que ela sim nos influencie. Diga para nós, né, o que nós temos que enxergar nela. E aí Maimônides com o Guia dos Perplexos é um livro extraordinário. É assim, é um livro complicado de ler, tem algumas coisas assim que são bem que são diferentes, né, da nossa época, do nosso tempo, mas é um livro que mostra muito a dedicação com que ele buscava estudar. Inclusive alguns trechos das cartas de Maimônides ao filho dele eu usei num livro meu, eu escrevi um livro sobre aquele capítulo, Mateus 4, 1 a 11, sobre a trajetória de Cristo no deserto, na tentação. E aí eu usei um dos textos de Maimônides ao filho dele, onde ele falava que quando você encontrar uma coisa da Escritura que você não entender, não é por falha da Escritura, é que você ainda não se aperfeiçoou a ponto de compreender essa verdade. É uma verdade, é importante, não está ali à toa, só que você ainda não tem acesso. Você ainda não desenvolveu sua mente para entender. Então ele explicando ao filho dele sobre as dificuldades da Escritura. E Maimônides vai consertar, depois Rashi vai consertar também essa falha, esse excessivo alegorismo, né, de Filho de Alexandria. Mas nessa parte já tinha o conceito de sensus pleno? Não, o sensus pleno vai vir depois. Podia até existir alguém que pensasse dessa forma, mas não tinha uma escola sistematizada nisso. Quando chegar a reforma, vão questionar a alegorização, entre o racionalismo, entre o iluminismo, essas influências filosóficas, aí vem o sensus pleno, porque ele vai dizer que nós temos condições de fazer uma leitura melhor até do que aqueles autores que estavam imbuídos no mundo ainda muito mitológico. Mas aí seria mais naquela questão de iluminação, né? Ou na questão de... Ah, sim. A gente... Mas é uma questão de iluminação, né? Então a gente até tenta fazer uma leitura de um sensus pleno da nossa maneira de ver no sensus pleno, né? Que o Espírito Santo nos ilumina. Mas essa escola, de modo geral, ela é entendida como aqueles que conseguem, por meio da ciência, ler o texto melhor do que as pessoas próximas aos autores, porque eles estavam imbuídos de muita mitologia. Então os caras, eles acham que eles são a última bolacha do pacote, sabe? Eles têm muita capacidade científica, eles vão escrutinar a Escritura e com bisturi eles vão afastando todos os mitos. Eles têm um sensus maior do que os próprios autores. Isso aí eu rejeito totalmente, em gênero, número e grau. Da vez que eu li sobre isso, eu li um pouco sobre, acho que até aquele Gordon Fee, ele fala Sim, sobre você comentou mesmo. O sensus pleno é a visão que os apóstolos tiveram, sabe? Sim. Não seria nem iluminação, seria uma inspiração. Mesmo. Uma inspiração. Ele coloca essa diferença, né? Sim. Mas então é um uso muito melhor do sensus pleno, é correto. Que é os apóstolos imbuídos do Espírito Santo tinham uma visão. Inclusive você vê, os apóstolos em relação aos profetas do Antigo Testamento. Quem poderia falar melhor acerca de Cristo? Então os apóstolos, os profetas, eles tiveram uma visão de Cristo, mas era uma visão turva ainda, porque muitas coisas ainda ser reveladas. Quando chega em Pedro, que inclusive Pedro fala que a verdade é como uma luz que vai irradiando até tornar-se dia perfeito, ele está falando disso. Então seria um sensus pleno corretamente aplicado, ou seja, ele viu a manifestação de Cristo. Então tudo aquilo que foi falado por Joel, foi falado por Isaías, por outros profetas, é aqui, ó. É isso aqui, se cumpriu aqui agora. Então o senso dele é maior do que os profetas do Antigo Testamento. É a única maneira de aceitar, tornar o sensus pleno aceitável. Então a escola alegórica, escola de Alexandria, que é onde a gente vai falar sobre
essa escola alegórica, quando ela se firma, né, quando ela cresce, ela ganha autoridade. No início do século III depois de Cristo, de modo especial, a escola de Alexandria influenciou a interpretação bíblica. Essa cidade foi um importante local de aprendizado, onde religião judaica e filosofia grega, olha a fusão que estão fazendo. Religião judaica e filosofia grega. É onde vai se desenvolver um judaísmo bastante místico, onde você vê a cabala surgindo, a cabala esotérica. Eles começam a misturar elementos judaicos, gregos, depois vai ver elementos zoroastristas, que é a questão de entender que o bem e o mal são forças eternas que estão disputando o espaço, né? Estão disputando dominação sobre todas as coisas. Demiurgo, o demiurgo é o que mesmo? O demiurgo é do mundo grego gnóstico, é uma deidade má, tá certo? Inferior ao Deus verdadeiro, só que ele consegue criar um mundo material e aprisionar as almas nesse mundo. E é onde você tem o conceito de que o corpo é uma prisão para a alma. Então, algumas coisas dessa ideia estão presentes também em outras filosofias. Nada a ver com isso daí, do Mazdaísmo. Então, o problema é, o local, Éfeso, Atenas, esses locais eram um local de convergência de ideias. Então, elas vão se fundir, elas vão se misturar. Você tem influência até budista ali, porque o budismo mandou missionários para essa região. Então, você tem uma mistura de budismo, zoroastrismo, com gnosticismo, a questão do demiurgo, filosofia platônica. É assim, um saco de gatos. Você pega um monte de gato e joga num saco, a confusão que vira. É isso, é uma confusão. E a igreja no meio de tudo isso. E aí por isso que o apóstolo João, você tem que desconfiar das coisas. Por que João estava tão preocupado em dizer que Jesus Cristo vem em carne? Isso para nós parece assim, nossa, tá, beleza, ele vem em carne, tranquilo. Mas João diz, quem não confessa que Jesus Cristo vem em carne é anticristo. Olha a seriedade que o cara dá a essa temática. Nossa, por que é tão importante assim ter essa certeza de Jesus Cristo vem em carne? Porque se você não conseguir afirmar isso, você é gnóstico. Se você não conseguir afirmar isso, você é zoroastrista talvez, ou você é budista, e por aí vai. É uma forma de você afirmar a sua fé e se distinguir dos demais. Você colocar de uma forma muito clara que você não pertence a essas escolas. Então João bateu muito nessa tecla. João, no capítulo 1 do seu evangelho, que diz que é o Logos, e o Logos esteve em carne, e nós tocamos a palavra. Olha que coisa maravilhosa, coisa poética. Nós tocamos na palavra. Cristo, ao mesmo tempo que ele era o Logos divino, né, a palavra geradora de todas as coisas, ele se materializou e nós podemos tocar nele. Isso deixou muito claro que o cristianismo crê na encarnação de Cristo e está contra todas essas escolas que estavam ali, todas interagindo e tentando entrar na igreja, tentando interagir com a igreja. A escola alexandrina ela vai ser muito importante, mas ela vai oferecer um grande risco, porque ela tenta conciliar essas escolas. Ela tenta fazer uma conciliação. Nessa tentativa, você tem uma vantagem que é a escola, a Diatessaron, Diatessaron foi a harmonização dos evangelhos. A Didascália, que é a escola que surge em Alexandria, ela foi uma das escolas de elite dentro do cristianismo. As professores que lecionavam ali tinham competência para falar do platonismo, de Sócrates, de Aristóteles, de muitas escolas de pensamento. Os caras conheciam. E o que acontece? Eles, além de conhecer, eles selecionavam o que poderia ser usado dessas filosofias para melhorar a explicação sobre o cristianismo. Pegar ferramentas de platonismo, ferramentas dessa outra escola e aplicar numa teologia acerca do cristianismo. Misturou filosofia grega com o quê? Tinha a filosofia, no caso, gnosticismo, vindo do mundo grego, tinha as escolas filosóficas, tinha os epicureus, tinha os estoicos, tinha o neoplatonismo, né, chamado o Aristóteles também. Então eles tinham acesso a essas filosofias e eles poderiam selecionar algo dali para aplicar na teologia, na explicação da Escritura. Aristóteles não vai ser tão usado, vai ser depois com Tomás de Aquino, ele que vai encarar essa missão. Então Aristóteles deixa um pouco de lado e vai mais em Platão. Platão, racionalidade. Aí Tomás de Aquino que vai queimar os miolos para harmonizar Aristóteles com a Escritura, quando surge aquele vasto colosso, né? Suma teológica. Cara, assim. Exatamente. Então eles vão depois harmonizar, né? Lutar por isso. Mas em Alexandria, eles lidando com essas escolas, fazendo essa harmonização e
fazer essa proposta, né, de colocar o cristianismo entre as escolas de pensamento, eles têm uma vantagem. Eles, de fato, tornam o cristianismo algo respeitado. O cristianismo ganha moral, ganha respeito com isso, com essa escola. Só que, por outro lado, eles se embebedam com isso, né? Eles acabam se deixando influenciar por essas ideias. E é onde surge a escola alegorista, né, de Alexandria, dentro do cristianismo, que vai alimentar toda a teologia da Idade Média da Igreja Católica. Porque a alegorização é uma ferramenta muito boa para você distorcer a Escritura. Debate também, né? Debate, aí o que acontece? É aquele debate de Orígenes com Celso. Eu tenho lá contra Celso. E Celso criticava exatamente isso, que a Bíblia Sagrada não cabe alegoria nela, e que ela tem que ser literal, e quando se lê literal você vê um monte de bobagens. Então você vê em Apocalipse principalmente, né, aqueles animais e tal. Então o Celso estava certo. Em certo ponto. Agora ele era literalista. Demais. Exatamente, que quando você tende para o literalismo, você vai exagerar na leitura, você não vai usar os elementos de retórica, por exemplo. Uma metáfora, onde é que é uma metáfora? Onde é que é um símile? Né? Onde é que é uma parábola? Onde é que é uma ironia? O cara pega e diz, não, tudo isso aqui é desse jeito e é tudo literalista. Então, quando você lê desse jeito, a Bíblia vai virar um absurdo, uma fábula. E é isso que Celso está tentando fazer. E aí, o que Orígenes vai fazer? Vai contrapor. Vai dizer, na verdade, a única leitura da Escritura que vale é a alegorista. Que ele coloca a leitura alegorista como uma leitura espiritual. Ele chama de espiritual. E vai dizer, existe um sentido literal, que na verdade é o sentido mais raso. É assim, para quem não tem espiritualidade nenhuma, vai ler só com seus olhos e pronto. Agora, quem tem uma pegada mais espiritual, ele vai chegar ao sentido alegórico. E daí que vem essa ideia de alguém falar assim, não, mas Deus me revelou assim. Tá. Tipo isso, né? Meio que vem das questões. E ainda pior, porque ele envolve Deus ainda. Ele nem diz assim que foi ele que teve essa sacada. Fala, não, foi Deus que me disse. Ainda envolve Deus ainda no crime. É terrível. Alexandrina, principais representantes dessa escola foram Clemente de Alexandria e seu discípulo Orígenes, né, que trabalharam muito. Eu gosto da obra de Orígenes, só que infelizmente ele foi até decretado como herege por causa de algumas interpretações de herege. Eu gosto de muita coisa que Orígenes escreveu. Tem o Princípios de Orígenes e o Contra Celso. E eu gosto, assim, eu acho que ele é aquilo lá, né? Tinha uma boa intenção. Só que não é só de boa intenção, né, que vive. Então, eu acredito que ele estava lutando pelo cristianismo, só que ele se deixou embarcar nessa ideia alegórica de uma forma excessiva. E aí, para contrapor a escola alexandrina, alegorista, surge a escola antioquena, a escola de Antioquia. A escola se empenhou na ênfase da interpretação histórico-gramatical, que é onde essa escola vai ser ressuscitada pela reforma. A leitura histórico-gramatical, para se contrapor à alegorista que estava predominando na Igreja Católica Romana. E aí eles trazem de volta essa escola histórico-gramatical. Devemos buscar e conhecer o sentido original do escritor e atentar ao significado daquele texto aos primeiros leitores. O que eles entendiam, né? Faziam uso das línguas originais, grego e hebraico. Alegorista? E daí? Grego, hebraico? Não interessa, é assim, o que eu vou ver agora do texto. É o que eu vou entender agora do texto, não o que o texto está querendo dizer. Então, ele vai alegorizar, ele não precisa recorrer aos originais. Ele vai alegorizar, ele vai dar um sentido espiritual à coisa, né? Os mais ilustres expoentes, Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Agora, qual é o problema? Logo depois dessas grandes figuras, João Crisóstomo, que foi assim um cara importantíssimo, ano 400 da era cristã, que ajudou a reunir todos os livros sagrados dentro de uma coleção que foi denominada Tó-Bíblia. Esse que é o certo? Boca de Ouro? É o Boca de Ouro, exatamente, o Crisóstomo. Então ele que foi assim um cara que trabalhou de uma forma excelente para a igreja. Só que o problema é que depois dele vem Nestório, da escola, exatamente, da escola de Antioquia, literalista, e tem um outro lá também que se torna herege, e aí acaba com a escola. Não, é outro. É um cara importante também, e ele se tornou herege. Pelágio. Pelágio também ele também é adepto dessa leitura literal de Antioquia. E aí sujou o nome dos caras, né? Aí o pessoal fala, essa escola não presta, tá dando hereges. Nestório, depois vem Pelágio, então deixa esse negócio para lá. E aí só na reforma que os caras vão trazer de volta a escola histórico-gramatical.
Escola de Antioquia foi provavelmente fundada por Doroteu e Lúcio, próximo do fim do terceiro século. Seu maior marco compreendia 2 dos seus ilustres discípulos, Teodoro e João Crisóstomo. Esses 2 homens diferiam grandemente em cada aspecto. Teodoro sustentava visões preferivelmente liberais a respeito da Bíblia, enquanto João a considerava como sendo mais ortodoxa. A escola ocidental, que vai surgir agora, reuniu os princípios e os métodos de Alexandria e Antioquia, mas tinha como característica especial a inclusão de um novo elemento na interpretação bíblica, o poder normativo da tradição. É quando surge a tradição da igreja como um elemento de peso na interpretação. O cara cita os concílios, o cara cita, né, as deliberações do Papa, cita os grandes teólogos. Então, eles começam a fazer peso na interpretação por meio dessas autoridades. Isso aí no Ocidente. No Ocidente. Exatamente. Enquanto no Oriente, a igreja ortodoxa permanece ainda fazendo a leitura dos grandes expoentes aí do cristianismo antigo. Quando surge essa escola, você vê, vai ser um grande problema para a reforma. Lutero, por exemplo, vai se deparar com isso. Lutero chama os caras para a Bíblia. O que eles citam? Eles começam a citar concílio, a citar documentos papais. Ele fala, não, só posso ser convencido pela Escritura. Se você me mostrar na Escritura que eu estou errado, eu volto atrás. Mas se não, continua assim mesmo. E aí o problema vai ser em relação a isso. Veja que os judeus, eles fizeram isso em relação à Torá oral. A Torá oral foi um problema entre Cristo e os representantes da época. Os fariseus, que eles expunham lá que havia toda uma construção, que nem a irmã estava falando aqui na aula passada, tudo aquilo que aquela patroa dela faz. Aqui na interpretação posterior sobre o Código Mosaico. Moisés não recomendou isso aí. Isso aí foi invenção humana que é agregada ao texto. E às vezes as pessoas não vão nem ao texto, ficam só nessas coisas. E colocaram a culpa em Moisés. Então, ele disse que foi Moisés. Moisés na conversa. Isso aí foram eles que inventaram. Representante dessa escola ocidental, Hilário de Poitiers, 300 a 367, Ambrósio, 340 a 397, Jerônimo, 347 a 419, Agostinho de Hipona, 354 a 430. Então tem essa escola aí que tenta usar tanto o literalismo alexandrino, literalista antioqueno, alegorista alexandrino, mas impõe a tradição agora como peso, né, o dogmatismo, e conforme o tempo vai passando, o literalismo vai sendo cada vez mais apagado e vai ficando alegorista, porque vai ser muito útil para a Igreja Católica a interpretação alegórica, até que a reforma vai mudar isso. Exegese medieval. Pouca erudição teve origem na Idade Média. A maior parte dos estudantes da Bíblia devotava-se a estudar e copiar obras dos pais primitivos. Aí você vai ter uma diferença entre mosteiro e catedral. No mosteiro, principalmente, copiavam e faziam interpretações alegóricas, pegando o quê? O que o Papa disse? O que os concílios disseram? Para favorecer que a Bíblia nunca entre em choque com eles, alegoria. Alegoria para todo lado. Alegorizar para nunca ter um conflito entre eles. Porque certamente iria ter. A Bíblia Sagrada, em muitos pontos, ia contradizer os caras. Então, alegorizava-se. E o que acontece? As catedrais. Quando surgem as catedrais, a Igreja Católica tem toda uma estrutura, né? Então, tem autoridades locais, por exemplo. Tem os bispos locais, que são autoridades tanto eclesiástica como política também. Os bispos tinham autoridade política. E os bispos começam a se interessar em construir catedrais, né, nas suas administrações, e ter escolas agregadas a essas catedrais. E essas escolas das catedrais eram muito mais, vamos dizer assim, profissionais do que os mosteiros. Tinham professores de diversas áreas. Inclusive, foram nessas escolas das catedrais que começaram a surgir as universidades. E começaram a pegar professores que às vezes nem eram de do cristianismo. Que aí surge a Universidade de Bolonha, que aproveita até muito do conhecimento judeu e árabe. E aí os judeus, através de Maimônides, através de Rashi, começam a favorecer uma leitura mais literal da Escritura. Começa a surgir uma exegese profissional, uma exegese com regramentos, tá certo? Onde a Escritura prevaleça. E aí as escolas das catedrais, elas contrapunham-se à teologia praticada nos mosteiros. E aí de alguns nomes que surgem dessas escolas, vai surgir alguns que vão influenciar fortemente na reforma. Inclusive um que Lutero lia. Surge a escolástica, né, com Tomás de Aquino, que é também um movimento da universidade. É esse tipo, né, de hermenêutica surgida dentro dessas universidades que
surgiram agregadas às catedrais, tá ok? E surge a exegese Nicolau de Lira, a Nicolau de Lira como um grande expoente dessa exegese. 1270 a 1340. Foi um homem que causou impacto sobre o retorno à interpretação literal. Ele se queixava de que os outros sentidos muitas vezes eram usados para sufocar o literal e asseverava que só o literal deveria ser usado como base de doutrina. A obra de Nicolau influenciou profundamente Martinho Lutero. Aí surgem esses nomes que vão contrastar, vão se contrapor a esse tipo de teologia praticada, exegese praticada nos mosteiros, que era uma exegese já comprometida em não contradizer o dogma, não contradizer o Papa, não contradizer os teólogos da época. Então, se precisar distorcer a Escritura para concordar com os caras, eles fazem. Se quiser saber, hoje a gente corre esse risco ainda. Porque quando você solidifica um dogma, você tem que tomar muito cuidado, porque o dogma não é mais importante que o próprio texto da Escritura. Então, por exemplo, os dogmas que surgem, até o nosso cremos também, da Assembleia de Deus, aí tem os grandes documentos da fé que surgem aí durante a Reforma. Rapaz, cadê os nomes deles? Cânon de Dort, tem outros também, o Código Helvético, cânones que surgem. O que acontece? Os caras com isso, o que eles fazem? Falam, nós cremos nisso aqui. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. Exatamente. A gente crê nisso aqui, isso aqui é dessa maneira, tal. Vai explicando o que eles creem da Escritura, como eles creem. Né? Eu acho muito honesto, porque eles estão deixando muito claro como é que eles se posicionam. Eu acho isso muito honesto. Eu gostei muito que a Assembleia de Deus fez isso. Que a Assembleia de Deus toma uma posição. Inclusive, a gente vai ter um seminário, cremos, que pela misericórdia de Deus eu vou participar, lá no João 23, não, lá no Paulo Cruz, fica onde? Boa Vista, lá no Boa Vista, março, toda terça-feira de março, 5 terça-feiras, vão discutir sobre o cremos lá, sobre os artigos de fé da Assembleia de Deus. E eu acho muito honesto, porque a igreja se posiciona, essa é a nossa posição. Quantas igrejas tem isso? Tem, muitas tem. Exatamente. A Assembleia de Deus estava devendo, a Assembleia de Deus, ela imprimia o cremos nas folhas, no jornal da igreja, saía lá os artigos, mas não tinha um documento ainda oficial. E a maior parte das igrejas grandes tem, né? Agora, algumas igrejas pequenas que surgiram aí ainda não se organizaram com isso. Mas as igrejas grandes têm um cremos. Então, veja, com isso, ela se posiciona. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o cremos, o artigo de fé, não é sagrado. O que quer dizer cremos? Cremos no caso, a própria afirmação da palavra cremos, acreditamos. Nisso acreditamos. Isso afirmamos. Cremos, no caso, é literal mesmo, é o significado da palavra. O significado da palavra mesmo. Então, não é, se a pessoa fosse uma... uma sigla, né? Por isso que eu perguntei. Não, é a própria palavra cremos mesmo. Então, o que acontece é bom, porque é uma definição. Mas tem que tomar cuidado para não entender que ele é infalível, inerrante, não é. A Bíblia Sagrada que é infalível. Então, se em algum momento a gente perceber que ali a gente derrapou aqui ou ali, correção. Corrige, fácil. Não vai distorcer a Bíblia para agradar para atender a isso. Então veja, Nicolau de Lira, conforme eu falei aqui, exegese medieval, vai influenciar na Reforma, Martinho Lutero vai ser influenciado por esse Nicolau de Lira, e aí vem a exegese da Reforma. Na época da Reforma, alguns doutores... Esse aqui é o meu? Obrigado, hein? Esse aqui é bom, você vai parar de falar, né? Só depois, De acordo com Lutero, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. Para ele, o intérprete deve considerar as condições históricas e gramaticais e o contexto. Muito bem. Então, trazendo de volta a leitura histórica e gramatical. A leitura literal da Escritura. Os grandes princípios... Pode falar. Na predestinação também, desculpa. Na predestinação, ele não bateu tanto nessa tecla, mas ele não era tão diferente de Calvino nessa perspectiva, não, porque ele seguia Agostinho. E aí você tem um problema quando você fala de Agostinho. Você tem um problema na explicação sobre o que você está citando de Agostinho, que Agostinho tem duas fases. Agostinho antes de Pelágio, que é chamado Agostinho jovem, ele não tinha essa visão tão pré-determinista sobre a salvação e condenação. Mas depois de Pelágio, e até aproveita uma outra palestra aí de Nicodemos, onde ele fala que você tem que tomar cuidado com a teologia praticada na apologética. Porque a apologética, ela muitas das vezes
no afã de defender a doutrina, ela exagera. Né? Então, quando você exagera, você torna aquilo meio desarmônico. E aí, quando Agostinho tem um embate com Pelágio, não foi pouca coisa. Pelágio, ele estava ganhando terreno. Ele estava conseguindo, que nem com Ário. Ário, ele quase que a igreja cristã se torna totalmente ariana. O imperador Constantino se apaixonou pelas ideias de Ário. E os bispos tiveram que se contrapor de uma forma bem incisiva, bem forte. E o que acontece? Com Pelágio, Agostinho teve que... Ário Cristo não é Deus. Ele é o ser mais importante que foi criado, mas ele foi criado. Ele não é eterno, ele não é Deus. Ele é um homem de Deus, tá certo? Ele é o principal homem de Deus, mas ele não é Deus. Seria um profeta mais top. Exatamente. Aí o arianismo, para você ser combatido... Atanásio combate. Para ser combatido, você vai solidificar um credo cristológico. Você vai afirmar a deidade de Cristo. E ele também não cria na Trindade. Aí você precisa de um credo também que afirme a Trindade. Tá certo? E aí, com esses credos, os bispos se manifestam dizendo: nós não aceitamos esse tipo de interpretação. Nós acreditamos nisso aqui. Aí, a partir da Escritura, vão solidificar aquela doutrina, aquele dogma. Então, durante muito tempo, isso vai ser muito importante. Só que é o que acontece. Quando Agostinho tem um embate com Pelágio, ele vai contrapor essas ideias de Pelágio de uma forma muito incisiva. Pelágio dizia que o homem, ele não nasce pecador e nem tem participação no pecado de Adão. Tá certo? O homem só começa a ser pecador quando ele mesmo peca por si. Mas, hipoteticamente, ele poderia viver uma vida sem pecado. Poderia ser salvo pelos seus méritos, por exemplo. Exatamente. E aí, com essas ideias afirmadas por Pelágio, o que Agostinho vai fazer? Agostinho vai exercer a sua teologia, né, na apologética de uma forma extremamente pesada, excessiva. Aí ele vai fazer uma leitura da graça, onde o homem ele é atingido pela graça de Deus e a graça é irresistível. Então aquele que Deus quer salvar, aquele que Deus elegeu para salvar, ele vai salvar de uma forma irresistível. A pessoa não tem escolha. Foi Deus que determinou que ela será salva. Foi Deus que determinou que ela será condenada. Então, para tirar esta coisa da mão de Pelágio, de que é o homem que decide, ele joga totalmente na mão de Deus. Só que quando ele faz isso, ele torna Deus responsável também por aquele que foi salvo, mas também pelo que foi condenado. Porque ninguém pode resistir a Deus. Então, veja o problema que surgiu. E aí, quando você faz a leitura, Lutero, Calvino vão beber muito dessa ideia de graça de Agostinho depois do embate com Pelágio. Armínio vai suscitar outras leituras de Agostinho antes desse confronto. Agostinho nem sempre foi assim. Agostinho tinha uma ideia um pouco mais moderada, inclusive dando certa vazão à questão do livre-arbítrio também. Tá certo? Então tem também esse lado de Agostinho. Vai colocar o livre-arbítrio, vai ser Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar sobre o livre-arbítrio. Pois é. Se acertasse, ia ganhar medalha. Então, a exegese da reforma. Essa questão também da predestinação colocada por Agostinho, ele não coloca a predestinação para aniquilação. Ele não vai tão longe assim. Ele não investiga isso. É Calvino que vai. É Calvino e Beza, principalmente. Né? Teodoro Beza. Teodoro Beza é mais calvinista que Calvino. Ele que vai levar longe mesmo esse negócio aí, num supra-lapsarianismo, né? Que Deus, de antemão, determinou quem será salvo, quem será condenado individualmente. Então, enquanto um vai dizer que Deus preconhece, ou seja, Deus prognosco, né? Deus conhece quem será salvo no final, porque Deus conhece todas as coisas. Então, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você determinar. Então, é a diferença, né? Já vê a interpretação de alguns calvinistas sobre a questão da presciência? Não. Ele fala assim, ó, é claro que Deus sabe. Por quê? Porque Deus determinou. Entendeu? Ele já joga a determinação. Exatamente. Ele sabe porque ele determinou. E quando você coloca dessa maneira, é um Deus que contrasta com o Deus da Escritura. Eu não leio na Bíblia um Deus que sadicamente cria pessoas para serem condenadas. A própria vida diz que ele não tem prazer na morte nem na perda. Onde estão esses textos? Né? Pois é, onde estão esses textos? Isso seria contraditório. Então, quer dizer, para não contrariar a minha teologia, eu contraria a Bíblia? Eu ignoro? Não. Que a teologia se mude. Esses versículos na Bíblia deles não tem, né? Exatamente. Tá faltando.
E foi exatamente o que Armínio colocou. Ô, pessoal, o negócio está demais, isso aqui está contra a Escritura, esse Deus não é o Deus bíblico. E se quiser saber, eles, no cânone de Dort, teve gente até que morreu lá. Mataram até um arminiano. Não, Armínio não morreu nessa ocasião, mas teve, já tinha morrido. Já tinha falecido já. Aí foi uma confusão. Calvino, 1509 a 1534, maior exegeta da Reforma. Foi sem dúvida nenhuma Calvino que concordava com Lutero. A Escritura interpreta a Escritura. Ele declarou que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir. Parece coisa tão simples, né? Mas não fazem. Né? Preferem dizer aquilo que a Escritura está dizendo. Fala, a Escritura está dizendo isso aqui, na verdade. Será que ela está dizendo isso mesmo? Vamos ver o que ela está escrito. Vamos ver o que está escrito. Em vez do cara ir pelo que está escrito, não. Ele prefere ficar dizendo que, na verdade, que não é bem assim. Eu acho que seria mais honesto falar assim, esse texto não está claro. Exatamente. Então, não é pecado você assumir que em um ponto você não tem um entendimento total daquele texto. Então, não tem como chegar a uma compreensão definitiva. Que não está claro também. Exatamente. Não tem clareza. Não está obscuro. Ou coisas que ainda vão ser reveladas. E por aí vai. Apocalipse está cheio disso. É mais fácil tentar... Igual eu já vos falei, é mais fácil você tentar justificar que você não está entendendo, dar uma interpretação sua do que falar, não entendi, vamos examinar, vamos o ego do cara não aguenta. O ego dele não aguenta. Ele tem que dar uma explicação. O que é o raio do 666? É um carimbo? É um chip? É www. Quer dizer que é www. www. Pega, faz um cálculo aritmético, diz que é o Barack Obama, diz que é o Bush. É loucura. Assim, uma coisa... falaram que o www, se você pegar, que é número romano. Eu já vi esse jogo. Já P, vi. Que é 5, mais 1, que dá 6, você puxava... Aí você pega o W, você quebra, aí vira um 6. É o cartão da Visa também. Da Visa. Não. 6 é VI. Sim. 6 em algarismo romano. S é 6 em Meu outra Deus, língua. olha e A só. é 6 em outra língua. Cara, que ciência. Sendo que João disse é número de homem. Não é essas loucuras, porque é o número de homem, as pessoas entendem. Quando chegar na época, e graças a Deus nós não vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar na glória. Quem estiver aqui, vai falar, era isso, né? Muito bem, eles vão entender. Não, quero continuar sem entender. Exatamente. Para que a gente quer saber desse negócio? Confessionalismo, a exegese pós-reforma. Os métodos hermenêuticos durante esse período, a miúde, eram deficientes por causa da exegese, porque a exegese se tornou uma criada da dogmática. O confessionalismo é quando surgem esses grandes textos dogmáticos, esses documentos de fé, no pós-reforma, cânone de Dort, por exemplo, que a exegese ela vai ser praticada de uma forma muito semelhante ao que foi praticado nos mosteiros lá atrás, com o método alegórico. Vê que coisa irônica. Você combateu o método alegórico, passou por história gramatical, só que vem as confissões de fé, aí os caras, para não ir contra uma confissão de fé, eles fazem uma exegese que sempre leve em consideração o que foi dito na confissão, para não contrariar a confissão de fé. Aí você tem aqui a Bíblia e a confissão de fé, né? Só que a confissão de fé às vezes é mais importante até do que a Bíblia. Aí você lê ou você ignora algum texto bíblico para não entrar em conflito com a confissão de fé. Esse é um péssimo... Exatamente, esse é um péssimo método da exegese, né? Então o confessionalismo causou um certo problema nessa questão, mas isso foi corrigido. A reação ao calvinismo, ele fala do arminianismo, ele fala de um misticismo que surge no pós-reforma, e ele fala do pietismo. O pietismo surgiu como um combate à doutrina ortodoxa do tempo da reforma. Philip Jacob Spener, 1685 a 1705, repelia o formalismo morto e a teologia de palavras apenas. O tema central era a experiência do crente com Deus, sua condição de pecador e o caminho para a salvação. Defendia a experiência da fé, pela demonstração e comprovação desta numa piedade prática, através da rejeição do espírito mundano e pela participação ativa dos leigos nas reuniões. Os pietistas, por um lado, desenvolveram uma moralidade por vezes áspera, especialmente no que tange a alimentação, vestimento e lazer, porque estavam buscando uma santificação, e às vezes eles também pegavam um pouco pesado. Mas é de uma base de um pietismo que critica o formalismo, o dogmatismo dos antigos reformadores, que vai surgir essas igrejas, que vai surgir o nosso movimento. Wesleyanos, né? Essas igrejas congregacionais, esse movimento que vai dar mais valor
a uma questão de experiência, questão espiritual, a um mover do espírito. Você vê que muitas reformadas históricas se tornam cessacionistas em relação ao Espírito Santo. Eles se tornaram muito congelados na dogmática, dizendo até que o Espírito Santo de Deus não age mais daquela maneira. E é através desse movimento pietista que vai surgir, vão descolar disso e vão dar mais liberdade ao Espírito, mais liberdade à experiência da fé. Pietismo surgiu com reação à exegese dogmática, conforme já li, o Spener. Os estudos textuais e linguísticos. No período dos séculos 17 ao 18, começaram grandes iniciativas para descobrir o texto original da Bíblia. Entre 1650 e 1751, surgiram vários comentários da Bíblia, versículo por versículo, edições em grego e comentários críticos. O racionalismo depois surge. O racionalismo, posição filosófica que aceita a razão como única autoridade. Veja, a razão. O Bultmann vai estar nessa turma aqui. Bultmann, a razão se torna a mestra. Então a razão, a leitura racional humana, ela se torna a mestra, o feridor de medidas. Então o que não for justificado dentro da razão, não existe. E é caro o livro desse cara. O material dele é muito difícil chegar aqui, né? Então o que chega é muito caro. Ele tem uma teologia sistemática, não? O Bultmann? Eu sei que ele tem tipo uma explicação assim desse... Não é uma Da desmitonização, né? vai explicar. Depois eu vou adquirir uma obra dele que é bom você conhecer na fonte, né? Você vê... É difícil de achar também. Viu? É difícil. Talvez Faz tempo que eu vi alguma coisa dele nas livrarias. Ao liberalismo, o racionalismo, depois o liberalismo. O racionalismo lançou uma base do liberalismo teológico. Os milagres eram explicados como coisa comum. E aí você surge essa teologia liberal. Neortodoxia. A neortodoxia é um fenômeno do século XX. Ela rompe com o liberal que acredita que a escritura é tão somente produto do aprofundamento da consciência humana, mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Lembra que eu falei de quem? Karl Barth. Karl Barth, ele, ao meu ver, Karl Barth ele vivia um conflito. Ele era um erudito, ele conhecia a capacidade da alta crítica textual, a busca do texto original, esse criticismo, só que muito imerso nesse racionalismo. Ele conhece o mundo erudito, ele é um erudito também. Só que ele está começando a se voltar contra certos aspectos dessa academia. Só que ele não quer se divorciar totalmente dela. É o cara que fica no meio termo. Ele quer sair, mas não quer. Ele fica naquela. Então, ele cria essa neortodoxia. E eu achei muito... É uma sacada que ele tem, que eu achei muito esperta, mas, claro, é insatisfatória. Ele diz, se você buscar a Bíblia Sagrada como um livro e tentar encontrar nela exatidão, inerrância, você não vai achar. Ela tem, conforme a alta crítica textual aponta, eles veem contradição, erro, coisas que são elementos culturais da época, eles veem tudo isso. Ele fala, olha, eles estão certos. Eles são capazes, eles são eruditos. Só que tem uma coisa, quando você abre a Bíblia, você lê ela submetido ao Espírito Santo, você vê ela com o coração aberto, Deus fala com você através da Bíblia. É isso que ele diz. Que a Bíblia se torna canônica quando você lê ela com uma visão, com o coração aberto para Deus falar. Deus fala através de você. Ela se torna, naquele ato da leitura, se torna canônica. Ela se torna inspirada. Então ela como livro não é, mas ela na leitura, quando você está submetido a Deus, ela se torna. Quis assumir talvez para falar que... Faltou coragem. Faltou. Estava aceitando esse tipo de visão. Aí quando vem os fundamentalistas, que são chamados de fundamentalistas, não se chamaram a si mesmo, mas os chamaram de fundamentalistas, que aí o pessoal vai afirmar a inerrância, vai afirmar a inspiração divina das Escrituras, vai começar uma teologia que hoje, graças a Deus, está forte, que vai buscar a veracidade bíblica, vai buscar comprovações arqueológicas para a Bíblia. É fundamentalista que se interessa por isso. Eles chutam um balde e falam, vocês estão errados e pronto, acabou. E a Bíblia Sagrada está certa. Todos os teólogos da escola alemã, de Tübingen, de onde for, está tudo errado. E a Bíblia Sagrada é que está certa. A Bíblia Sagrada é inerrante, é infalível. Tá? Porque já é gente meio louca mesmo, então já não está nem aí. Essa escola alemã é complicada, Filosofia também, acho por isso. Filosofia, exatamente. Eles são bem intensos, São bem intensos essas coisas aí. A hermenêutica moderna, para a gente encerrar aqui a nossa jornada histórica e partir aqui para as figuras de linguagem, de retórica, veja só.
A nova hermenêutica tem sido uma criação europeia a partir da Segunda Guerra Mundial. Nessa teoria, a hermenêutica já não é a ciência que formula princípios pelos quais os textos podem ser compreendidos. É antes uma investigação da fundação da hermenêutica da fala como tal. E assim tem um raio de ação muito mais amplo e profundo. E aí começa uma certa desconstrução do texto sagrado. Que aí o cara não se preocupa mais em saber a intenção do autor, e sim para que ele vai usar aquele texto. Ele começa a usar aquele texto, né, para construir conteúdos éticos e morais e tal. Temos ainda outras linhas de pensamento hoje em dia. A teologia da libertação, que é uma praga, que entrou na igreja, que até muitos católicos estão se levantando para expulsar essa praga dentro da igreja deles, mas está ainda circulando. Vez ou outra você tromba com um. Se os católicos estão fazendo isso, quem tirar Exatamente, que é aquela coisa. Ah, o oprimido, ah, não sei o quê, a igreja é opressora, os pobres contra os ricos, né? Toda essa coisa comunista, toda essa pegada. Então, teologia da libertação, ela vem dessa pegada comunista. Aí você tem Leonardo Boff, né? Comunista? Até o cabelo. E até o Ratzinger mandou ele calar a boca, não falar em nome da igreja, porque ele mergulhou nessa teologia de libertação e tá difícil tirar esse demônio dele. Não quer ser liberto. Não. Muito forte na América Latina, interpreta a Bíblia pela ótica excluída de oprimidos e política, aí mistura a Bíblia com a política. Até um político usou aí, dizendo que Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Então a igreja tem que ser a favor dos pobres contra os ricos, essa luta social, luta de classes. Só que tem uma coisa, Jesus disse pobres de espírito. Só que quando é para distorcer a Bíblia, os caras são mestres. Vai ter a unção do Robin Hood. Né? Nossa, meu Deus. Pobres... Teologia feminista. Uma palhaçada tão grande. Exatamente, teologia feminista. Essa, ó, teologia da libertação, teologia feminista e teologia dos discriminação sexual, que ele mostra aqui, é desconstrucionismo. É você ler na Bíblia o que você quiser. Você pega a Bíblia, você manipula ela para ler ali uma luta de classes, uma questão da luta pelos excluídos, tudo isso aí. O homossexual vai dizer Deus é amor, então todo tipo de amor é válido. É desconstrucionismo. Desconstrução do texto, do objetivo. Essa retrospectiva nos mostra que devemos... Oi? Exatamente. Essa retrospectiva nos mostra que devemos continuar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 1 e 3, e interpretar a Bíblia histórica, literal e gramaticalmente, dependendo da iluminação do Espírito Santo, que o Espírito Santo concede aos crentes, fazendo da Bíblia a palavra viva e eficaz de Deus para nossas vidas, única regra de fé e prática. Eu peguei alguns textos, esse texto final, por exemplo, num site História da Interpretação de Melhoranza, www.melhoranza.com. Gostei muito dessa abordagem dele. Pessoal, sobre as figuras de retórica, eu preparei aqui direitinho